Saudações com a paz do Senhor, gente. Uma palavrinha aí pro Pedrinho, né? O Pedrinho aí que é um novo convertido, né? Ainda é neófito, né? Porque botaram o Pedrinho em um cargo, ele não sabendo nada. É de dar dó, né? De uma pessoa assim, que vai pra frente de um cargo, não sabendo nada. Aí fica aí, né? Eu tenho que ficar dando ajuda pro próximo aí, né? E eu dou, gente. Eu dou ajuda pro próximo. Pedrinho não sabia que tinha uma pedra espiritual que estava seguindo o povo lá no deserto. Pedrinho não sabia disso. Aí ele vai confundir as bolas, ele vai dizer que quem estava seguindo o povo era uma coluna de nuvem. Pedrinho errou feio, tá, Pedrinho? Tu errou muito feio, amigo, porque em nenhum momento a coluna de nuvem seguia o povo. Ela não seguia, ela ia adiante, ela ia na frente, tá? A coluna nunca estava ali seguindo o povo, ela estava lá na frente. Quando ela se movimentava, que era uma coluna de nuvem, né? Quando ela se movimentava e o povo ia atrás dela seguindo. Então, o povo que seguia a nuvem, não era a nuvem que seguia o povo, tá? Quem seguia o povo era a rocha que estava seguindo o povo. E essa rocha era Cristo, tá? Tanto é que ela aparece 2 vezes, essa rocha lá no deserto, simbolizando que ela vinha atrás do povo. Tá? Uma rocha espiritual, né? E essa rocha era quem? Era Cristo. E Pedrinho não sabia desse versículo aí, né? Que nós, os pentecostais, muito usamos, né? Que tá lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, quando o apóstolo Paulo vai dizer, né? Porque todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Então, Pedrinho, quando eu fiz o vídeo para ti, eu disse que o Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo. Quando eu falei da pedra, eu disse que a pedra era um tipo de Cristo. Pode ver meu vídeo lá, tá? Eu disse que a pedra que estava seguindo o povo, aquela pedra espiritual que estava seguindo o povo, era um tipo de Cristo, tá? Então, assim como aquela rocha, ela dava água para o povo de Israel, assim Cristo, ele dá água para todos os sedentos que vêm até ele, tá? Então, ele é a nossa fonte de água viva. Então, foi isso que eu falei, que o Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo, coisa que tu não sabe. O Antigo Testamento, ele é uma sombra das coisas futuras, né? Ele aponta ali para Cristo. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. É como o caso de Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, rei de Salém, ele é um tipo de Cristo. É isso que tu não está entendendo. Quando tu diz que não tem um tipo, que o Antigo Testamento não é tipo, é porque tu precisa estudar muito ainda, que tu vai descobrir isso. Então, Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que era rei de Salém, ele é um tipo de Cristo, foi o homem para quem Abraão deu dízimo, que é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui, né, nessa situação. Porque eu acredito, eu estou defendendo o que? Mateus 23, 23. Quando o Senhor Jesus disse, dai o dízimo, dai essa e não omitais aquela. Eu estou defendendo que as palavras de Jesus são válidas. Você defende que a palavra de Jesus só passa a ter validade depois da morte do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Esse é o nosso ponto aqui, né? É aquela palavra do Senhor Jesus. E por isso que eu teve que te trazer o Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento. Precisei te explicar que o Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Então, no Novo Testamento tem 2 passagens sobre o dízimo. A primeira diz em Mateus 23, 23 e a segunda, Hebreus 7, ali em diante, quando o escritor, que a gente não sabe quem é, ele vai dizer sobre o dízimo que estava no lombo de Abraão. E ele vai dizer lá que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele bota Melquisedeque ali, ele já está falando que Melquisedeque é um tipo de Cristo, coisa que tu não acredita, né? Tu ainda não entendeu que o Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Também tu não crê nos milagres messiânicos. Por quê? Porque tu nunca estudou, tu não sabe nem o que é. O teu público é um público assim que é tão... que não sabia, não teve ninguém
ali para te explicar o que são os milagres messiânicos. Os milagres messiânicos são aqueles que somente o Messias ia fazer. Só era o Messias, né? Como foi o caso do primeiro milagre messiânico, que foi a cura de um, como é que se diz o nome? Leproso, né? O leproso purificado. Por quê? Porque ninguém tinha sido curado de lepra no território de Israel. Ninguém nunca tinha ouvido falar de um milagre de um leproso que fosse judeu lá no território de Israel. Miriam, ela foi curada de lepra, mas ela estava lá no deserto, ainda não estava tudo cumprido. Naamã também, o Ciro, né, ele foi curado de lepra, mas ele não era um judeu, ele era da Síria. Então, os olhos dos escribas e fariseus estavam esperando acontecer os milagres do Messias. Por isso que quando o Senhor Jesus ele vai tocar naquele leproso e purificar ele daquela lepra, acontece ali o primeiro milagre messiânico, o Senhor Jesus vai dizer: vai e apresenta-te ao sacerdote e oferece, que a lei determina. O Senhor Jesus falou aquilo porque ele já jogou uma bomba em cima dos escribas e fariseus. Porque do momento que chegasse ali, o homem, imagina o homem chegando diante ali do sacerdote e sendo confirmada a primeira cura messiânica. Olha o desespero dos caras que aconteceu ali. Como não ficou os escribas e fariseus? Porque eles sabiam. Eles sabiam que um milagre desse era só o Messias que poderia fazer. Então, quando acontece ali o primeiro milagre messiânico, há um alvoroço. Dali eles não deixaram mais o Senhor Jesus em paz, era em cima direto. Aí acontece o segundo milagre messiânico, que foi a cura de um surdo, né? De um mudo. Ele era mudo. Ali, o mudo vai falar. Aquele espírito imundo vai sair. E quando acontece isso, os escribas e fariseus sabiam, porque Deus já tinha profetizado através do profeta messiânico, que era o profeta Isaías. Isaías falou que os mudos iam cantar, iam louvar, né? E os cegos iam ver. Isaías já tinha profetizado essas coisas e eles sabiam que somente o Messias ia poder fazer esse milagre. Aí acontece, o que eles vão fazer? Quando eles veem o segundo milagre acontecendo, eles vão dizer: ele está expulsando os demônios pelo princípio dos demônios, tipo Beelzebub. Eles eram falsos, condutores cegos, eles sabiam. O povo não sabia dos milagres messiânicos, mas eles sabiam. Por isso que eles estavam ali em cima do Senhor Jesus direto. Aí acontece de novo o cego de nascença, né? Então é muito triste uma pessoa como tu, que foi colocado num cargo sendo neófito, não sabendo nada dessas coisas tão simples. Eu só falei ali naquele vídeo coisas simples. Eu não falei nada de tão difícil, eu falei coisas básicas. E tu não entendeu pata vida nenhuma, não sabia de nada. Cara, olhando o teu vídeo, tu achando graça, dizendo que pedra, que pedra. Gente, pelo amor de Deus. Quando tu disse, que milagres messiânicos são esses? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que pode uma pessoa não saber disso? Uma coisa tão simples. Tu te lembra quando João Batista, né? Ele mandou 2 dos seus discípulos irem até o Messias e perguntarem se ele era o Messias ou se eles deveriam esperar outro. Se era ele o Cristo, né? Perguntou ali. E quando eles estão ali perguntando, o Senhor Jesus vai dizer, sabe o quê? Olha, anunciai o que vocês estão vendo e ouvindo. Os surdos, os mudos falam, os cegos veem, os leprosos são purificados. O Senhor Jesus vai estar falando assim, mandando recado para João Batista: olha,
Os milagres que somente o Messias poderia fazer, começou a acontecer. E olha que João Batista, ele foi quem batizou o Senhor Jesus. Ele ouviu a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado. Mas mesmo assim ele mandou perguntar. Vão lá, perguntem se é ele ou se nós devemos esperar outro. Simbolizando que nós somos falhos, né? Então é isso. Tu não sabia de coisas simples. E Mateus 23 é válido. Sabe por quê? Porque ele é o Messias. Não interessa. Ele é o Messias. Aí tu fala assim, minha irmã, não é válido, não vale ali Mateus 23, porque é a antiga aliança, porque isso não interessa, meu amigo. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele comanda, foi dado para ele todo o poder no céu e na terra. Todas as palavras dele são válidas. Esse é o meu questionamento contigo. É Mateus 23. Se é válido ou se não é. E eu tô aqui defendendo que é. E vou até o final que é válido. Eu defendo que o Novo Testamento se inicia no Evangelho de Mateus. Ali já é Novo Testamento. Ele já veio para anunciar as boas novas. E os evangelhos, evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Ele veio para trazer, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para trazer as boas novas. Tudo que ele falou ali é válido para nós nos dias de hoje. Tudo que ele falou é válido para nós nos dias de hoje. Sermão do Monte, seus milagres, tudo, as suas parábolas, tudo é válido. Tudo a gente traz para nós nos dias de hoje. Então são coisas básicas que tu não sabia. Meu Deus do céu, não acredito que tu não sabia sobre... Imagina se eu te falo de coisas difíceis. Eu te falei de coisas simples, tu não entende. Tu falou, tu não sabia dessas coisas? Já pensou tu falar que a nuvem seguiu o povo quando isso nunca aconteceu? Quem seguiu o povo foi a pedra espiritual. O povo que seguia a nuvem. A hora que a nuvem andasse, eles tinham que rápido, né? Ali se preparar para seguir. Ali eles desmontavam o tabernáculo móvel. Aí aonde ela parava, eles paravam. Então era eles que seguiam. Não era a nuvem que seguia eles, como tu falou. Tu só falou coisas que deu para ver ali, meu Deus do céu. Que o novo convertido que precisa muito ainda de conhecimento.